Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje nós vamos falar sobre a Rota da Seda. A Rota da Seda ela é fomentada pela dinastia Han, é a quinta dinastia da China milenária e nós estudamos aqui as outras dinastias anteriores a esta. Se você quiser olhar no vídeo anterior, você vai observar que nós trabalhamos história, filosofia e também espiritualidade. E eu faço um destaque aqui para o pensamento de Confúcio, que nós já trouxemos o seu livro Analectos para nossa observação e que eu recomendo a leitura para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque a dinastia Han é uma dinastia que bebe fortemente no confucionismo. Durante o período da dinastia, toda a burocracia que existia no Império Han era baseada no pensamento de Confúcio. Confúcio, em seus ensinamentos filosóficos, traz que o governante obteve um mandato do céu. Esta é uma percepção do pensamento chinês, que os governantes têm um mandato do céu e por isto têm um compromisso moral com os cidadãos, com seus comandados, e que o povo deve honrar o governante, assim como o governante deve honrar o povo, sendo, portanto, necessário fazer um governo justo, um governo moralmente equilibrado, que ele cita muitas vezes no seu livro como seguir o caminho. Quando ele fala seguir o caminho, ele está falando do caminho das virtudes, assim como Lao Tse traz do seu Tao Te Ching, deste livro também de grande importância, que é um dos mais traduzidos no mundo. Então, o confucionismo agora faz parte do corpo filosófico, não só da nação chinesa, como também de toda a administração pública da China. Confúcio trouxe para a China o sentido do mérito e ele coloca muito fortemente a necessidade de estudar para o crescimento moral e para cumprir o destino de cada um de nós, porque nós temos um propósito e este propósito deve ser conquistado arduamente, com estudo e dedicação. Sendo assim, a dinastia Han faz concursos públicos para que as pessoas ingressem na administração pública, fazendo com que esses funcionários passem a ser uma elite intelectual e social na China. Inclusive, Confúcio considera que é necessário ser muito honrado para estar no governo. Ele coloca que se o governo se perder e sair do caminho da virtude, o funcionário deve abandonar o seu posto, porque é uma vergonha apoiar um governo corrupto. E ao contrário também, se o governo for virtuoso, é obrigação moral que as pessoas virtuosas participem do governo. Então, o confucionismo, com essa força moral e estes governantes comprometidos com a prosperidade do povo, vai fazendo com que este período Han seja de grande crescimento e que, nesse sentido, a acumulação de bens vai gerar um excedente, fazendo com que o comércio entre em grande expansão. Esse é um dado importante para a gente entender a Rota da Seda, porque vários foram os motivos da expansão desse comércio. Um deles é a prosperidade que existe no período Han. Outra questão é que, em crescendo e se tornando próspera, a China vai ficando muito cobiçada e vários povos tentam invadir a China desde os primórdios. Nós observamos lá na dinastia Xia, quando a agricultura se torna próspera, a agricultura do arroz, né? Então, nós vamos observar que a proteção é necessária, sendo construída, inclusive,
a Grande Muralha da China, que foi aos poucos construída. E agora, na dinastia anterior, a dinastia Qin, ampliou-se essa muralha. Então, mesmo com a muralha, alguns povos querem invadir a China, que é o caso dos povos hunos, que são povos nômades, que vivem no entorno da China querendo entrar. Muitas vezes eles entram, saqueiam, matam pessoas, destroem vilas inteiras, roubam e tornam a vida dos chineses um tumulto horrível. Apesar do exército Han ser um exército bem poderoso, já que este é um período também de fundição do aço. Então as armas chinesas estão cada vez mais poderosas e o seu exército muito mais combativo. Mesmo assim, os hunos entram com essa ferocidade muito grande na China. Então, o imperador acha necessário fazer aliados, os aliados de outros povos que também sofrem a invasão dos hunos. Sendo assim, ele passa a oferecer presentes e mandar caravanas inteiras até outros locais para oferecer presentes de seda, presentes de papel, porque a China também criou o papel e o papel passa a ser também um produto muito cobiçado, principalmente pelos monges da Índia, que utilizam o papel para divulgar o hinduísmo e o budismo na China. Vamos observar que a seda, quando falamos Rota da Seda, é um nome dado ao principal produto que está sendo comercializado nesse período. É uma dinastia que passa 400 anos, é uma dinastia longa, que vai inclusive construir uma etnia forte na China, que até hoje as pessoas, os chineses, se dizem, na sua maioria, de oriundos da dinastia Han. Essa dinastia vai fomentando a Rota da Seda, e esta rota vai atingir até a área da Europa, com o caminhar da história. Eu vou mostrar para vocês um mapa para que você possa perceber um pouquinho como é esta rota. Vejam só este mapa aqui, ó. Tá vendo que surge aqui na China, e essa linha vermelha é uma Rota da Seda que vai por terra, através de caravanas que vão caminhando, atravessando o deserto de Gobi, atravessando também as montanhas que estão ali no Himalaia, acima da Índia, chegam até a Pérsia, a Arábia, chegam até o Egito, chegam até a África, inclusive, posteriormente, lá no século XII, vão chegar à Europa. E também, em alguns momentos, essa rota ela é quebrada por causa de batalhas que são travadas por terra. Então surge a opção de fazer uma Rota da Seda também por mar, tá vendo? Nós vamos ver aqui nessa linha azul essa Rota da Seda ser ampliada e vai surgindo, vai crescendo até chegar nos dias atuais. Tem um período, inclusive, no século XII, XIII aproximadamente, quando o feudalismo cai na Europa, que nós vamos ver as cidades de Gênova e Veneza florescerem comercialmente em contato com esta Rota da Seda, porque o Oriente ele se manteve sempre comercialmente ativo, como é o caso da China e desses outros povos que eu mostrei para vocês. Enquanto que o Ocidente, como nós sabemos, levou 1000 anos de feudalismo, quando a Europa se internalizou de tal forma que o comércio se tornou quase inexistente. E lá no período do Renascimento, no século XII, no século XIII, nós vamos ver as duas cidades de Gênova e Veneza florescerem comercialmente por estarem em contato com a China, a Pérsia, a África, também os árabes. Isso vai fazendo com que o comércio se expanda.
Eu não sei se vocês já viram aquela série que está na Netflix, Marco Polo. Série muito bonita, que trata do período em que Kublai Khan, neto de Gengis Khan, torna a China parte do seu império. A Mongólia invade a China e ali você vai ver a participação dos mongóis no filme, né, nessa série. E Marco Polo é um genovês que faz a travessia através da Rota da Seda e chega à Mongólia, chega à China no período em que o mongol Kublai Khan está governando, né, e se torna posteriormente um membro importante no governo desse clã, Kublai Khan, neto de Gengis Khan. E eu recomendo que vocês vejam, porque não só porque o Marco Polo é muito digno, muito honrado, né? No filme ele aparece com uma sensibilidade muito grande para fazer amigos, e também ele tem muita dignidade, muito respeito pelos mongóis, muito respeito pelos chineses que estão ali sendo dominados. E também existe um personagem muito interessante que é um monge cego que luta Kung Fu, que ele mostra ali também interferência dos trigramas, né, e do I Ching na sua luta, que é muito interessante ver. E nós vemos claramente o percurso dificílimo travado pelo grupo do Marco Polo ao atravessar o deserto e ao atravessar também o Himalaia, a dificuldade que era caminhar por essa Rota da Seda. E nós vamos perceber nesse filme esse importante momento de desafio da humanidade, não é? Inclusive que o Marco Polo fez viagens importantíssimas ao Oriente e escreveu um livro relatando as suas viagens em detalhes. Este livro foi parar nas mãos de Cristóvão Colombo. E Cristóvão Colombo, encantado com os relatos do Marco Polo, resolveu, através do mar, não é, na sua viagem para chegar às Índias pelo Ocidente, terminou por encontrar as Américas e descobrir a América. É muito interessante toda essa teia desta rota que vai se estabelecendo, inclusive por mar. E posteriormente na dinastia Ming, que é uma dinastia muito poderosa, que vai produzir cerâmicas pintadas à mão, de muito estilo, de muita beleza. E essas cerâmicas vão valer muito, vão sair navios abarrotados de cerâmica Ming, de seda chinesa, por mar, atravessando os mares, inclusive parando ali em Calicut, na Índia, abastecendo-se de especiarias da Índia, não é? Então essa rota ela vai servir também a todos esses povos, não só a expansão da China comercialmente, mas também inclusive do Ocidente, não é? Posteriormente também ali na região de Bizâncio, que se tornou Constantinopla, parte de um Império Romano do Oriente. Essa Rota da Seda vai influenciar, fortalecer muito o comércio daquela região. Mas hoje nós temos uma grande discussão sobre esta Rota da Seda, porque existe uma releitura da Rota da Seda, na medida em que o presidente Xi Jinping declarou a reabertura da Rota da Seda para auxiliar toda a Eurásia a fomentar um desenvolvimento ali. O projeto é emprestar dinheiro aos povos da Eurásia para fazer uma grande rota de infraestrutura,
de trens, de pontes, inclusive de portos, não é, para a navegação de navios que vão atravessar essa nova rota, unindo a China, a Eurásia e a toda a Europa. O projeto expansionista imperialista da China atual chega a assustar muitas vezes essa potência que é a segunda do mundo, essa expansão que eles propõem fazer em oposição às Américas, em especial aos Estados Unidos. Então nós estamos vendo aqui um enfrentamento comercial muito grande da China, né, nessa expansão que ela está fazendo no mundo com claros interesses imperialistas, e nós aqui na América já observamos a entrada da China de uma maneira mais agressiva, não só dos produtos chineses que já tomaram o mercado já há algumas décadas, e nós vamos também observar alguns grupos de governadores e prefeitos sugerindo o investimento da China aqui no Brasil. Aqui na Bahia, inclusive, a gente já ouve rumores de que a China vem financiar o desenvolvimento da ponte que vai ligar Salvador até a ilha de Caparica. Nós vemos isso aí. Nós vemos também alguns grupos comentando da participação da China ali no centro de Salvador, naquela região da Igreja do Bonfim, não é? Pessoas já com esses rumores de que a China vai participar. E vale a pena lembrar que com a pandemia, alguns países ali da Eurásia ficaram endividados com a China, e a China, para cobrir a dívida, declarou-se que iria então cobrar isso como participação ativa dentro do país que está devendo à China. Então vale a pena a gente estudar isso com carinho para perceber se realmente nós vamos agora ser dominados por esse novo imperialismo chinês que já se expande no mundo inteiro. E nós, como espíritas, sabemos que aqui agora na transição planetária já foi nos dito que o mundo vai atravessar um grande desenvolvimento tecnológico, científico, né? Já foi nos dito que nós vamos atravessar um desenvolvimento da medicina, que várias doenças não vão mais existir. Já foi nos dito que é necessário o saneamento dos espíritos trevosos, desses que estão atrapalhando o desenvolvimento moral do planeta, e que muitas guerras e epidemias são responsáveis, inclusive, para sanear o planeta, que já está às portas de um projeto de regeneração, que já está posto, que daqui para 2057 a Terra vai entrar em regeneração, e esses tiranos que estão buscando oprimir o planeta estão de saída, e eles vão todos cair, como é dito lá claramente no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Então vamos ficar tranquilos, com o nosso coração em paz, cumprindo os nossos deveres em oração plena, sabendo que Deus está no comando, e que ainda que esses poderosos entrem em combate, nós vamos continuar caminhando para a luz. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários para que nós possamos crescer juntos. E até o próximo vídeo. Muito obrigada.